No sertão nordestino, onde a terra racha sob o sol brabo e as noites são tão silenciosas que a gente consegue ouvir o próprio coração batendo, aconteceu um velório que o povo lembra até hoje. Não porque foi triste, mas porque naquela madrugada ninguém conseguiu explicar o que realmente voltou à vida. O falecido era seu Martim, um velho teimoso, calado, desses que parecem feitos de couro e pedra. Viveu quase 90 anos carregando consigo mistérios que nem os filhos entendiam. Morreu numa tarde quente, sentado na cadeira de balanço, olhando para o horizonte como quem espera alguém chegar. Não disse palavra, não chamou ninguém, só fechou os olhos e não abriu mais. O povo dizia que era jeito de quem já sabia que o tempo tinha acabado. O velório foi marcado para a mesma noite, como é costume no sertão. A pequena casa de taipa ficou cheia de gente, cada um trazendo café forte, pão amanhecido e as histórias que o morto deixava para trás. O caixão simples, de madeira clara, repousava no centro da sala. 4 velas acesas iluminavam o rosto do velho, que parecia mais vivo do que morto. A pele enrugada, a boca ligeiramente aberta como se ainda guardasse um segredo que não quis revelar. Dona Zefinha, a rezadeira, chegou cedo, sentou num banco ao lado do caixão e começou a rezar o terço. As mulheres ficaram num canto sussurrando, recordando que seu Martim sempre dizia que morto nenhum fica quieto se tiver promessa mal paga. Já os homens, mais descrentes, ocupavam o terreiro, fumando e discutindo sobre seca, política e futebol. Mas havia um detalhe que incomodava todo mundo ali: o vento. Ou melhor, a falta dele. O sertão, mesmo de noite, sempre tem um ventinho, nem que seja fraco, quente, só para lembrar que o ar ainda existe. Mas naquela noite, não. O ar estava parado demais, pesado demais. Até os cachorros, que sempre latiam para qualquer coisa, estavam quietos, deitados com orelhas baixas. Por volta da meia-noite, quando a reza já tinha virado cochicho e o cheiro das velas se misturava ao de café requentado, algo estranho aconteceu. As chamas começaram a oscilar, como se um vento invisível tivesse entrado na casa. Só que não havia vento, nem janela aberta, nem porta mexendo, nada. Aos poucos, o silêncio ficou tão profundo que deu para ouvir o estalar da madeira do caixão. Um som seco, baixo, que fez várias mulheres se benzerem. Ninguém comentou, mas todos sentiram o arrepio subir pelas costas. Foi então que Dona Rosa, irmã do morto, chegou perto do caixão para ajeitar o terço nas mãos dele. Ela inclinou o corpo, esticou o braço e, de repente, recuou com um grito rouco que gelou o sangue de quem ouviu. "As mãos dele tão quentes", ela disse, tremendo. A sala se encheu de murmúrios, mas ninguém teve coragem de conferir. O corpo estava morto havia horas. Mão quente não fazia sentido. Mesmo assim, o medo começou a circular entre os presentes como se tivesse vida própria. O silêncio voltou, mais pesado. As velas agora tremiam sem parar. E então aconteceu. O peito de seu Martim se moveu. Bem de leve, quase imperceptível, mas se moveu. Depois outra vez, desta vez mais forte, suficiente para levantar ligeiramente a camisa branca que vestiram nele. As mulheres gritaram, os homens correram para dentro e todo mundo viu quando o velho abriu os olhos. Não foi rápido como nos filmes, foi lento, muito lento. As pálpebras enrugadas subiram milímetro por milímetro, revelando 2 olhos opacos, profundos, sem brilho nenhum. Olhos que não pareciam de um homem vivo, mas também não eram de um morto. O velho moveu a cabeça para o lado, estalando o pescoço num som seco que ecoou pela casa. Depois abriu a boca como se tentasse falar. Nenhum som saiu, apenas um sopro fraco, frio, que apagou uma das velas na cabeceira. O caos se instalou. Gritos, orações, gente correndo, gente caindo, e no meio disso tudo, seu Martim, sentado dentro do caixão, olhando fixamente para o vazio, como se visse algo que ninguém mais via.
Foi o filho mais velho, Tonho, quem criou coragem de se aproximar. Ou coragem ou desespero. Ele segurou o braço do pai, mas gelou quando o velho virou o rosto lentamente e encarou ele. "Pai, é o senhor mesmo?" perguntou com a voz embargada. O velho moveu os lábios, lutando para falar. Desta vez, algo saiu. Não uma palavra, mas um nome. Geraldo. Tonho empaleceu. Geraldo era o irmão mais novo, o mesmo que tinha desaparecido 40 anos antes, numa noite de tempestade, deixando apenas a rede vazia balançando no quarto. "O que tem, Geraldo?" insistiu Tonho. O velho então ergueu a mão trêmula e apontou para a porta. Todos olharam ao mesmo tempo. A porta estava entreaberta. E do lado de fora, algo se movia. Uma sombra, pequena, curvada, como se alguém estivesse esperando do lado de fora, na escuridão. O ar ficou gelado, tão gelado que fez o vidro da lamparina embaçar. Os cachorros começaram a gemer baixinho, sem coragem de latir. A sombra deu um passo, depois outro, e antes que qualquer um pudesse reagir, uma voz rouca ecoou no escuro. "Tô esperando, Martim." O velho, ainda sentado no caixão, tentou levantar. O corpo fraco quase caiu, mas conseguiu apoiar as mãos nas bordas. Parecia ser puxado por algo que só ele enxergava. Tonho o segurou desesperado. "Pai, não saia! O que é isso?" O velho virou os olhos opacos para ele e sussurrou. Promessa que não foi paga, ele veio cobrar. A sombra fora da porta cresceu, tomou forma. Um homem ou algo que um dia pareceu humano, queimado pelo tempo, pela dor ou por algo pior. Um vulto que lembrava Geraldo e ao mesmo tempo não lembrava nada deste mundo. Tonho caiu de joelhos. As mulheres começaram a rezar alto. Os homens recuaram, mas seu Martim se levantou completamente, mais firme do que deveria estar um morto. Caminhou até a porta, ignorando gritos, ignorando a dor, ignorando as mãos que tentavam segurar ele. Quando alcançou a porta, parou, olhou para a sombra e simplesmente saiu. A porta bateu forte, as velas apagaram e naquele instante o silêncio tomou o sertão inteiro, como se nem os grilos quisessem testemunhar o que vinha depois. Seu Martim nunca mais foi visto, nem a sombra. O velório terminou sem morto, sem explicação, sem nada além do medo que pairou por semanas sobre o povoado. Até hoje, ninguém fala alto sobre aquela noite, mas quem mora ali sabe. Promessa feita aos mortos, cedo ou tarde, alguém vem cobrar. E se você já ouviu histórias parecidas na sua região, comenta aí pra gente saber. Não esquece de deixar o like, se inscrever no Causos Misteriosos e ativar o sininho, porque no sertão, cada causo que a gente conta pode estar chamando o outro para aparecer.